Pai, o Senhor tem o controle de todas as coisas e nada é frustrado, ó Deus. Nessa hora nós apresentamos e colocamos a igreja, cada pessoa que entrou aqui diante do teu trono. Eu oro agora pedindo, Pai, que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo Consolador, amado e querido, assuma completamente o coração, a mente e a vontade dos teus servos que estão aqui. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, para que a tua palavra possa entrar, para que a palavra do Senhor seja ministrada com graça, unção, ousadia e sabedoria. Senhor, nós declaramos que tu és bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso tema é Unidos para Vencer. Na revistinha está com o tema Unidade e Vitória, mas nós estamos usando todo a hashtag Unidos, Unidos para Vencer. Coloca para mim, por favor, somente Levíticos 26, versos 11 e 12. Levíticos 26, 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Está usando a NVI. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Não é por acaso que essa arca foi colocada aqui hoje. Não é por acaso que nós colocamos aqui, porque nós queremos falar de unidade. Mas o maior fator de unidade que nós precisamos em nós, para gerar em nós unidade, é a presença de Deus. O maior fator de unidade que gera vínculos, que gera afeto, que gera laços, que geram relacionamentos, que geram companheirismo, que gera um relacionamento mútuo como família, é a presença de Deus. A unidade, irmãos, não significa que todos nós somos iguais, que pensamos do mesmo jeito, que nos tornamos vestidos como uma farda só, como no exército, né? Porque no exército que a gente conhece aí, todo mundo usa a mesma farda, as mesmas coisas, a mesma roupa, o mesmo equipamento, no mesmo estilo, quem está na mesma patente, do mesmo jeito. Não é isso. Unidade não é só gerado simplesmente pela maneira de vestir. Unidade é quando nós abrimos mãos de pensamentos, é quando nós abrimos mãos de conhecimento, de desejos, de vontades nossas. Unidade é quando nós abrimos mão do nosso querer para o bem maior. Unidade é quando nós abrimos mão de algo que nós podemos ceder, que nós podemos abrir mão em prol de algo maior, em prol de um acontecimento, em prol do corpo, em prol daquilo que Deus quer fazer. É trabalhar em prol do desejo e o prover e o mover de Deus. Unidade, ela é uma ação coletiva que gera simplesmente, irmãos, um corpo de coesão e uma integração. Eu me lembro no exército, quando nós fazíamos um treinamento de controle de distúrbio de multidão. Era um pelotão de 28 homens. E com um pelotão de 28 homens, se esperava, e com o treinamento que tinha, que com aqueles 28 homens conseguisse dispersar uma multidão de 1000 pessoas. 28 homens. Por quê? A maneira de se posicionar, a maneira de falar, a maneira de usar as armas, a maneira de agir em unidade era feito para dispersar uma autoridade maior, uma autoridade que fariam as pessoas que estavam naquele lugar recuarem. Eu me lembro muito bem disso, quando nós fizemos esse tipo de treinamento. Não significa, irmãos, unidade, que eu pense igual a todo mundo. Andar em unidade não significa que as diferenças vão desaparecer. Mas unidade é ter um pensamento flexível, que vai nos fazer caminhar na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo objetivo. Porque se não tivermos unidade, nós nunca vamos alcançar as metas ou os alvos que nos é proposta primeiramente por Deus. Se nós não decidirmos andar nessa unidade, nós não avançamos. E isso, irmãos, é um assunto muito sério. Josué, no livro de Josué, capítulo 22, ele deixa claro
para as tribos que estavam conquistando aquela terra naquele lugar, que o mandamento da lei de Moisés era amar o Senhor de todo o coração, amar a Deus, estar diante do Senhor, caminhar diante dos seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a Deus e servir a Deus, ter unidade primeiramente para cultuar e buscar a Deus. E eles conseguiram sucesso porque eles aprenderam a lidar, porque eram povos, tribos completamente diferentes, e eles aprenderam a caminhar junto. A unidade, irmãos, ela é entre mim e Deus e entre mim e a igreja, ou seja, ela é vertical e ela é horizontal. A nossa unidade com Deus é caminhar debaixo do plano, projeto e o propósito de Deus. Os 3 P's, né? Plano, projeto e propósito. Se nós não entendemos que eu tenho que abrir mão do meu entendimento, da minha vontade, do meu desejo, para caminhar com o desejo de Deus, para caminhar e entender o que Deus quer, para ter o coração aberto, para receber e ouvir de Deus. Hoje eu falava com o irmão pela manhã, e eu perguntei para ele: você tem medo que Deus possa te dar alguma coisa que você não vai gostar? Porque Deus não vai nos dar nada que nós não gostemos, irmãos. A gente tem muito medo da vontade de Deus, porque a gente tem medo de Deus dar algo que a gente não gosta. E a unidade horizontal fala de mim com os irmãos, fala de eu para o outro, de andarmos juntos, de andar junto, como o Maurílio está sendo muito falado, né, irmãos, esses dias, de andar unidos junto com o Maurílio, né, Maurílio? O Mauro falou bem de você semana passada, eu não posso perder a deixa. Da verdade, irmãos, se eu não decidir andar, irmãos, porque unidade, eu provoco essa unidade. Quando eu descubro que existe algum problema, alguma coisa, eu quero resolver, eu quero que seja resolvido, e eu decido que eu vou andar em unidade. É uma questão de decisão. É uma questão que passa pela minha vontade. Quando eu falo, eu decido hoje que eu vou andar em unidade. No que depender de mim, eu vou abrir mão, vou ceder, vou aprender, vou me tornar resignado. Mas eu quero que a vida e a presença de Deus entre na minha vida. E eu vou abrir mão para que a vida de Deus venha, porque a vida de Deus só vem aonde há unidade. Não tem como, irmãos, nós nunca vamos pensar do mesmo jeito. Nós nunca vamos ter a mesma linguagem. Nós nunca vamos ter a mesma fala igual, mas nós aprendemos a executar um estilo de vida de uma língua que vai gerar unidade. Eu tenho um pensamento diferente, eu fui criado numa família diferente, você foi criado de outra forma. Você fala coisas de uma forma que às vezes para mim, para você é natural, mas a maneira que você fala às vezes me atinge, porque você fala de uma linguagem que aquela linguagem não é uma boa linguagem. Nós precisamos adquirir uma linguagem que vamos falar a mesma linguagem que vai gerar em nós crescimento e nós vamos romper em Deus. Outro fator que nós podemos provocar a unidade nele é remover do nosso meio todo tipo de competição. Muita gente quer ser o melhor numa área. Eu não quero ser melhor. Eu só falo para a igreja, eu quero ser ungido. E eu quero ser muito ungido. Eu não sou o melhor no que eu faço, mas eu me esforço para fazer o melhor que eu posso fazer. Nós precisamos mudar a linguagem. A unidade, ela não entra onde há competição. Ou outras pessoas também têm dificuldade para andar em unidade porque elas se consideram que elas são autopastoreadas, elas mesmas se pastoreiam, elas não têm ninguém para falar na vida delas, não conseguem se abrir, não conseguem permitir que serem ensinadas, não permitem serem corrigidas, não permitem que alguém possa chegar e falar para ela que ela está errada, que aquela atitude está errada, não permite que alguém chegue e fale para ela, cara, você está no caminho certo, nossa, como você está caminhando, vai mesmo, segue em frente, porque elas se tornam pessoas que se pastoreiam a si mesmas, é um autopastoreio. Não conseguem andar em unidade, não conseguem ser liderados. É muito difícil, irmãos, você trabalhar e tentar gerar unidade em pessoas que não querem ser unidas. Ela pensa melhor, ela quer o melhor e ela não dá valor na presença de Deus. Quem anda a unidade são as pessoas que aprenderam a amar a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus vem, grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Quando entra a unidade, que abre a boca, a unidade libera a vida de Deus. Eu não consigo, irmãos, eu não dou conta sozinho, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Naquilo que eu sou fraco, você é muito forte. E naquilo que você é fraco, eu sou forte. Naquilo que você não sabe, tem alguém que sabe. Naquilo que você não consegue, tem alguém que consegue e que pode te ajudar. Por isso nós precisamos de ter unidade. Andar unidos, irmãos, gera força. Vamos ler esse texto, Levíticos 26, versos 3 ao 13. Coloca, por favor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela tua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Quando eu estava preparando essa palavra, me veio muito forte esse texto. Quando 5 de vós perseguirão a 100. Isso fala da força da unidade. Nós não conhecemos, não entendemos, compreendemos essa força. Outro texto fala que Deus, Mateus 18, 19 e 20, só para mencionar, Deus habita no meio da unidade. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, fala que um a outro ajudou, e disse: ser forte, eu te ajudo, eu te sustento. Você está fraco, vem cá, eu te ajudo, eu te sustento. O ambiente gerado pela unidade encoraja as pessoas, irmãos. O ambiente gerado por essa unidade encoraja as pessoas a estar juntos, que precisa de ser cuidada, apacentada. Onde a gente aprende a usar a mesma linguagem, o mesmo falar, a mesma linguagem de fé, a mesma linguagem de amor, a mesma linguagem daquilo que nós temos no nosso coração. Nós começamos a gerar fé na vida das pessoas, e as pessoas começam a sair dos medos, sair das dificuldades, e esta fé entra dentro delas e começa a crer e a acreditar que algo novo está acontecendo e vai mudar na sua vida. A gente pode passar por lutas diferentes, a gente pode estar passando por problemas diferentes, nós queremos conquistar alvos diferentes, mas quando alguém fala, como a irmã Rosângela falou no testemunho de algo que aconteceu na vida dela no ano 2000, de algo que ela tinha, que ela fez, que ela buscou, que ela orou e algo aconteceu, isso gera fé para quem ouve. Eu quero que Deus gere fé no seu coração, porque há muita força na unidade. Onde existem pessoas que são somente críticas, onde existem pessoas que somente estão presentes para criticar, para falar do que está errado, para ver o que está fora do lugar, não há unidade, irmãos. Irmãos, problema todo mundo tem, igreja todo mundo tem. E cada lugar que você for, em qualquer igreja, você vai ter problema, você está lidando com gente, com pessoas. Todo mundo, irmãos. E se você procura um lugar sem problema, eu vou te indicar o caminho. Vai para o céu. Só lá que não vai ter problema. Só lá que você vai ter gente que vai gostar de você 100%. Porque eu tenho certeza que ninguém gosta de mim 100%.
É verdade, não é, Jonatas? Eu tenho certeza, irmãos, que eu não agrado todo mundo. A gente tem que ter essa consciência. Se você não quer ter problema, vai para a glória. Como se você antecipar a sua vida. Para que ir para a glória, eu não posso garantir que você vai para a glória porque você antecipou a ida, né? Eu não fui para poder saber se pode. Então eu te aconselho uma coisa: tenha unidade, resolva os problemas, abra mão, decida em andar em unidade com as pessoas. Eu lembro, Jonas já falou sobre isso aqui, e algo que talvez muitos irmãos não saibam, é que os pastores de tempo integral na igreja, que são funcionários da igreja, como pastores, não aqueles que são pastores, mas têm funções dentro da igreja, nós temos uma ordem desde que o Jonas chegou aqui: oração todo dia na torre, das 8h30 às 9h30 da manhã. Todo dia nós estamos na torre orando. Segunda, estou na tesouraria com ele está na tesouraria, os outros pastores estão orando. Mas todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta, estamos na torre orando. Todos os problemas que você pensar das coisas, ele chama, fala, vamos orar. Tem uma pauta de oração. Tem uma pauta de pedidos da igreja. Tem uma pauta de oração para orar pelos problemas da igreja. Por que a igreja tem rompido? Por que as coisas têm acontecido, irmão? Nós oramos todos os dias juntos. Todos os dias. Irmãos, e tem dia que a gente não gosta do assunto. Tem dia que o assunto dá uma... né? A gente vai, para, conserta, busca direção, ouve, vem de novo e caminhamos novamente. Estamos aprendendo a andar em unidade. O que a oração e o andar em unidade gera? Poder, gera autoridade. 5 de vós perseguirão a 100. Não é uma quantidade muito grande de pessoas orando em unidade que vai gerar o bom. Não, irmãos. Se você conseguir poucas pessoas a ter concordância, unidade com você, 5, 6, 8, 10 pessoas, isso muda a história de uma igreja de 5.000, 10.000 pessoas, porque alguém entrou pelo coração dele o desejo de andar em unidade. Desejo de caminhar junto. Quando você decide isso, a unidade no casamento, na família, quando há uma concordância no lar, quando o marido, a mulher e os filhos entram em concordância, principalmente se estiverem em linha com Deus, muda a história da família. Nós tivemos reunião dos bispos essa semana, e na reunião dos bispos um pastor veio ministrar, trouxe 2 palavras pela manhã inteira, e ele usou uma frase, eu não sei se vai concordar com ela 100%, ele disse o seguinte: igreja não tem problema, igreja tem famílias. Resolve os problemas das famílias, você resolve o problema da igreja. A unidade da família muda a história da igreja. Permitir que Deus entre dentro da sua família, no seu casamento, muda a história dos seus filhos e gera um poder sobrenatural, porque ninguém pode ir contra a sua casa, porque a tua casa está firmada na rocha, em unidade, firmado no propósito do Senhor. Quando você está em linha com Deus, a vida de Deus habita na sua casa. Amém, igreja? Nós precisamos dessa unidade nas nossas famílias. Nós precisamos resolver. Irmão, se existem problemas na sua família, procure alguém que possa te ajudar. Procure alguém para orar, para ajudar, porque nós precisamos de coesão nas famílias. As famílias serão famílias fortes, serão famílias que estarão estruturadas, porque a unidade foi gerada nas casas, nos lares, nas famílias. Outra coisa, querido, a unidade traz o manifestado propósito de Deus. Eu preciso me unir a Deus, eu preciso saber o que Deus tem, eu preciso saber o que Deus quer de mim, eu preciso estar em concordância com Ele, eu preciso dizer: Senhor, faz do seu jeito, da maneira que o Senhor quiser, porque eu tenho o meu coração unido com o Senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje, mas eu quero dizer que eu estou aliançado com o Senhor, e a minha aliança com o Senhor me diz que o Senhor cuida de mim, sabe de todas as coisas, e eu quero o que o Senhor tem para mim, porque, queridos, Deus não vai te dar nada que você não goste. Nada que você não queira. Para Deus te mandar para a África ser missionário, para te mandar para o Zimbábue, Ele vai te colocar no coração um amor tão grande por aquele povo, que não vai servir para você outro lugar, a não ser estar lá. Estão entendendo aqui, irmãos? Antes de você entrar no propósito e buscar o propósito de Deus, Deus vai fazer você amar o propósito dEle.
Qual que é a maior unidade que você pode ter? Estar unido no corpo, estar envolvido no corpo, estar ligado no corpo, estar ligado em alguém, estar ligado numa família. Qual que é a família da igreja? As células. Estar ligado no discipulado, estar ligado no corpo de Cristo, ter alguém que sabe da sua vida. Interessante, essa semana nós tivemos 4 falecimentos dentro da igreja, não é? E as pessoas me informaram, falaram dos falecimentos e tal, Na hora de chamar aqui, eu peguei os nomes, passei para o bispo Jonatas, mas alguém que sabia da mãe da Nicole tinha falecido. A gente não lembra de toda. Alguém falou, falei, peraí, nós precisamos chamar a Nicole, vamos orar por ela. Quem sabia, quem cuidou dela? A célula dela, quem estava perto. Quem estava junto com o pastor Renato? A família, a igreja da mãe deles, as pessoas que amavam, as pessoas que estavam perto deles, estavam com eles. Quem tem que estar perto da gente, irmão, são pessoas que nos amam, nós precisamos estar envolvidos no corpo. Eu tinha um discípulo, alguns anos atrás, ele ficou muito chateado comigo. Ele ficou doente. 1 semana. Ficou internado. Eu liguei para ele depois, rapaz, você sumiu, você não falou nada. Bispo, eu estou muito chateado com o senhor. Na época eu era pastor. Falei, o que foi? Eu fiquei doente, o senhor não veio me visitar. Eu falei, cara, eu não sabia. Por que você não falou para ligar? Não, eu falei para minha esposa, não me ligar, não ligar e não avisar para ninguém. Porque quem me amasse ia me procurar e ia saber de mim. Eu falei para ele, irmão, eu tive que esperar sentir sua falta para saber que você estava doente. Falei, irmão, não tem bola de cristal. A gente ora e Jesus fala com a gente, mas a gente não tem esse negócio. Se você não está ligado, se você não decide falar, como é que a gente vai andar em unidade? A gente precisa ter essa disposição. A sua família aqui, irmãos, além da sua família natural, você tem a igreja, o seu discipulado. Eu tenho que andar em unidade com o chamado da igreja, com o projeto da igreja. É a unidade entre mim e a minha liderança. Entre mim e meus irmãos em Cristo. Eu preciso decidir caminhar junto. Nós precisamos cumprir o chamado de sermos luz para os povos. Precisamos cumprir o chamado de ser aquilo que Jesus nos chamou e nos designou para ser. Cada um exercendo o seu dom, cada um exercendo a sua missão. Nós estamos falando e lutando e crendo por uma nova cultura no nosso meio. Há uma cultura, irmãos, de amor, uma cultura de honra, uma cultura de liberdade, uma cultura de serviço. Nós queremos implantar isso na igreja. Nós queremos que isso seja arraigado na igreja. Nós precisamos de unidade para isso. A nossa cultura no nosso meio tem que estar fundamentada em amor. Como que eu não vou querer estar no lugar em que eu me sinto amado? Essa é a nossa cultura, o lugar de honra, aonde que as pessoas são honradas, não por aquilo que ela tem, por aquilo que ela faz, mas ela é honrada porque ela é meu irmão, ela está junto comigo, ela está na igreja, e eu preciso tratá-lo com honra. Mas uma das coisas mais difíceis também é administrar a liberdade. Como nós estamos aprendendo a administrar a liberdade? Porque há muito tempo nós lidamos com coisas dentro da igreja e confesso para os irmãos que às vezes nós tínhamos discipulados e discipuladores que tinham como que eu posso usar a palavra? Controle de comportamento. Discipulado não é controle de comportamento, é te ensinar a ser livre, andar em liberdade, caminhar em liberdade e fazer boas escolhas. Isso é andar em unidade. Nós precisamos entrar por essa cultura, irmãos, que nós estamos aprendendo. E acima de tudo, isso vai nos levar a uma cultura de serviço. Como eu acredito disso? Que nem todo mundo na igreja vai ser líder, vai liderar, fazer, ser pastor. Mas todo mundo dentro da igreja é servo. Todo mundo na igreja tem uma área que ele pode servir à igreja. Amor, honra, liberdade e serviço. Esse é o nosso caminho para a unidade. Quantos creem nisso, irmãos? Amor, diz comigo, amor, honra, liberdade e serviço. Isso vai gerar em nós, irmãos, unidade. Eu vou honrar o meu irmão. Irmãos, e criar uma nova cultura implica em retirar uma cultura velha. Transformar cultura é pegar a palavra de Deus e colocar no lugar de uma cultura nova. Isso é transformação de cultura. Pegar essa cultura antiga,
que a gente tinha de anos, até mesmo de ser crente, pegar a cultura antiga que você tem como pessoa e inserir uma nova cultura, isso implica em guerra, isso implica em lutas, porque a gente não quer largar a nossa cultura, a nossa estrutura antiga, a gente tem medo do novo. E às vezes, irmãos, para entrar nessa nova cultura, nós precisamos decidir que o Evangelho de Deus vai entrar na minha vida e vai mudar o meu entendimento. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Se não houver unidade, não vencemos. O tema é unidos para vencer. Nós só vamos vencer como igreja e caminhar e alcançar o objetivo em unidade. Nós só vamos vencer e caminhar para aquilo que Deus designou, para que nós caminhássemos em unidade. 5 de vós perseguirão a 100, 100 de vós outros perseguirão 10.000. E os vossos inimigos ao fio da espada, diante de vós outros, cairão. É uma unidade entre discípulo e discipulador, bispo, pastor, servo, quem mais? Diáconos, intercessores, líderes de criança, pastores da rede de criança, líderes da nação teen, líderes da nação jovem. É uma unidade de propósito, cada um funcionando para aquilo que Deus o chamou, para aquilo que Deus o designou. Isso é andar unidade, não é eu, somos nós, não é eu faço, nós fazemos, não é o meu chamado, é o nosso chamado como igreja. Deus me deu um chamado para contribuir, para caminhar de acordo com o chamado de Deus. Eu preciso entender, irmãos, isso. Nós temos necessidade de sermos integrados a outras pessoas. Nós temos necessidade de estar ligados como família. Nós temos necessidade de estarmos conectados. É uma linguagem nova, né, da última década, conexão, conectado, vem muito da linguagem da internet. Isso quer dizer que nós precisamos estar ligados uns aos outros, nós vamos estar ligados em unidade, em serviço diante de Deus. 5 de vós perseguirão a 100. Precisamos entender que desde o general, desde o menor, que trabalha no exército, cada um tem a sua função e o seu comando designado, e nós estamos formando um grande pelotão, mas para isso nós precisamos até mesmo aprender a ordem unida, né? Você sabe o que é a ordem unida, irmãos? É fazer aquilo que o soldado faz, tem o tempo certinho, cobrir, descansar, sentir, ordenar, marcha, tem a cadência, tem um ritmo, tem a posição certa que cada um ocupa. Eu ouvi um filme indiano outro dia, bem louco, bem doido, sobre os deuses indianos, tal, umas mitologias indianas lá, tal, na internet, mas eles tinham uma estrutura de guerra que eles fizeram no filme. Eu amei a estrutura, você vê a unidade do comando, quando tudo sincronizado, colocado, eles tinham unidade. Sabe, eu fico falando porque eu fico lembrando dos encaixes dos escudos, dos encaixes da proteção das armaduras, dos encaixes de proteção na entrada da cidade, das muralhas que eram levantadas por ele, tudo de encaixe, eles colocavam rapidamente, cada um sabia onde estava a sua posição e a sua função, e se colocavam em unidade, cada um sabia o que tinha que defender, que arma que ia usar, que lugar que ia funcionar. Unidade traz vitória, amém, irmãos? Unidade traz vitória. O nosso maior desafio para o próximo ano é andar nessa nova cultura de amor, honra, liberdade e serviço. O nosso desafio é isso, é ter uma igreja que tenha amor, que honre uns aos outros, que tenha muita liberdade, que ninguém seja escravo, mas que todos sirvam. O nosso grande desafio, irmãos, é estarmos ligados ao corpo. Amós 3:3, coloca para mim, por favor. Diz assim, Amós 3:3: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordos? 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? Tem jeito, irmãos? Houve um momento na Bíblia onde Paulo e Barnabé não puderam andar mais juntos. Se separaram, cada um seguiu a obra, fizeram a obra, caminharam. Mas lá na frente, conta que eles voltaram a se entender, voltaram a falar, voltaram a caminhar no propósito.
voltaram a acreditar no projeto de Deus, voltaram a acreditar que podiam fazer as coisas juntos. Nós não vivemos uma cultura de um puxando o tapete do outro, um querendo o lugar do outro. Não, irmãos, é uma cultura de honra, é uma cultura de amor, é uma cultura de liberdade. É uma cultura onde a minha posição tem que ser de honrar o eu, de honrar qualquer pessoa dentro da igreja, de honrar o Orione, porque o Orione é o nosso líder e é o que comanda toda a área de limpeza da igreja, de honrar o Orione, de respeitar o Orione. Não estou colocando ele lá embaixo, porque o que ele faz é com excelência, e o Orione é um excelente pastor, que é líder de célula, uma pessoa frutífera, uma pessoa de oração, um homem de Deus. Não estou falando disso, eu estou falando que independente da posição que você esteja dentro da igreja, você tem que aprender a honrar uns aos outros. A unidade gera força, nós só vencemos se nós formos unidos. Amém, irmãos? Se nós não decidirmos andar e caminhar em unidade, nós não vencemos. Qual que é o nosso desafio? Cultura, amor, honra, liberdade e serviço. Eu te honro, meu irmão, eu te respeito. Quero respeitar aquilo que você faz, quero te honrar. Mas há um texto que eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente encerrar. Levíticos 26, do 3 ao 13. Eu quero declarar isso aqui. Por quê, irmãos? Se eu não tiver o meu coração disposto a caminhar em unidade, eu não avanço. Não sou eu, somos nós. Todos os dias nós oramos pelas finanças da igreja. Deus está te abençoando. Todos os dias nós oramos pelas finanças da igreja. Todos os dias nós oramos. Estamos orando pelo Colégio Querigma. Todos os dias nós estamos orando pelos líderes da igreja, líderes de célula. Todos os dias nós oramos pelos projetos da igreja. Todos os dias nós oramos pelos 5 ministérios. Todos os dias nós oramos, todos os dias, pode ver a pauta, muda alguma coisa ou outra, nós voltamos nas pautas, sempre estamos orando. Todos os dias nós estamos orando por aquela palavra que Deus nos deu, que Ele traria as pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste, que todas as pessoas viriam para a casa do Senhor, que todas aquelas pessoas que estavam fora, que eram desta casa, que deveriam estar de volta, Deus moveria e os traria de volta. Todos os dias nós oramos, todos os dias nós oramos por que você esteja na igreja, todos os dias nós oramos para que você seja cuidado, todos os dias nós estamos orando para que os discipulados funcionem, todos os dias nós estamos orando para que os pastores sejam totalmente despertados, avivados, sejam cheios do Espírito Santo, sejam homens cheios do poder, da unção da vida de Deus, que amem pessoas, que amem as vidas, que amem ser pastor, que amem o chamado, mas que acima de tudo, ame servir a igreja. Já perguntou para quem está perto de você, eu posso te servir, meu irmão? Às vezes a gente pensa que servir é se sentir usado. Irmãos, eu detesto me sentir usado. Eu detesto me sentir manipulado. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em servir. Servir fazendo qualquer coisa. Servir cuidando de qualquer coisa. Eu fico atrás da Ana Alves contar um segredo para você. Todo dia que eu quero bala, ela tem a bolsa cheia de balinha. Viu? Se vocês quiserem, vocês podem pedir. Todo dia que eu quero, eu sei que ela tem. Então já falo, ela já traz sabendo que eu vou pedir, né, Ana? Brincadeira, irmãos. Mas a gente descobre essas coisas que as pessoas fazem e que você tem carinho por. Irmãos, amo servir. 5 de vós perseguirão a 100. 100 de vós outros perseguirão 10.000, e os vossos inimigos, diante de vós outros, ao fio da espada, cairão, porque há unidade. Abra sua Bíblia, se você puder, senão vamos ler o texto. Pronto? Se você puder trocar pela Almeida Revista e Atualizada, se você tiver, não, porque a minha está nesse assim. Então vamos ler na sua. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos,
e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e o farei prolíferos. Prolíferos significa ter muitos filhos, irmãos. E os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão olha isso aqui, irmãos. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Deus quer levantar a sua cabeça hoje. Essa semana na torre de oração, eu tenho amigas e pessoas que têm muita visão aberta, né? E às vezes brinca comigo que eu só funciono com bombril na antena. Põe um bombrilzinho na antena para ver. Mas eu tive uma experiência muito chique, muito linda. E quando eu comecei a ver, eu comecei a orar, eu vi uma espada muito grande. Ela era larga assim. A lâmina dela tinha mais ou menos 1,5 metro de comprimento. O cabo aproximadamente 48. Vocês vejam uma coisa espiritual é assim, uns 48 a 50 centímetros de cabo. E ela estava pairando no ar. E Deus me falou desse texto. E quando Deus começou a falar desse texto, eu comecei a chorar. E eu chorava, e eu urrava, porque Deus falava comigo. Fechei uma dimensão de roubo na igreja. Fechei uma dimensão de problemas financeiros na vida da igreja. Fechei e peguei essa dimensão. Eu não sei como falar, eu vou usar a minha linguagem. Essa dimensão que muitos viveram dentro da igreja, sendo saqueado, roubado, extirpado, espezinhado. Deus me disse: fechei essa dimensão. Os meus problemas nenhum acabou ainda, irmãos. Eu tenho um monte deles. Se você quiser saber, depois eu te conto para você orar por eles. Mas eu creio. E eu falei para o Jonatas, falei: bispão, ele tinha reunião, vamos sair daqui, vamos lá para a tesouraria para a gente orar. Vamos abençoar a tesouraria, vamos abençoar os dizimistas, vamos abençoar o dinheiro que está entrando, vamos abençoar aquilo que está vindo, vamos abençoar os celeiros do povo, vamos abençoar, porque o texto que Deus me falou: olha, você vai colher tanto que você vai ter que pegar a colheita, tirar rapidamente, porque os seus armazéns vai ter que ser preparados para receber uma colheita nova. Porque a colheita nova vai chegar, vai chegar, vai chegar. E todos aqueles que sofreram, porque a espada entrou, lutas e guerras que passaram, eu quero profetizar e declarar na sua vida esta noite: esse tempo chegou ao fim, esse tempo cessou, esse tempo cessou, esse tempo cessou. É a hora do Senhor agora. Unidos num só propósito, numa cultura de amor, numa cultura de honra, numa cultura de liberdade, numa cultura de serviço, numa cultura de servir uns aos outros. Nós vamos romper, nós vamos crescer, e chegou o tempo, chegou a hora, aonde a espada do Senhor vai entrar e vai perseguir todos os inimigos.
Eu não estou falando de pessoas de carne e sangue, não, irmãos. Eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando de estruturas espirituais. Eu estou falando de prisões espirituais, de motivação errada do coração. Eu estou falando de problemas que você lida com eles. Chegou o tempo onde Deus está preparando um caminho novo. É o caminho novo, um caminho da presença. É o caminho da presença, é o caminho da presença do Senhor. E eu quero te convidar a se colocar de pé e ter um tempo de adoração, de adorar ao Senhor, porque o Senhor já decretou. Irmãos, oh Jesus, abre os olhos para que vejam. Deus já designou, irmãos, sobrenaturalmente anjos dele para abrir caminhos. Há poder na unidade, há poder na unidade. E aquilo que tinha de errado no seu coração, e eu quero orar isso. O que impede alguém de não andar em unidade com outra pessoa? Coisas no coração não resolvidas. Enquanto existir coisas no coração sem resolver, a gente não dá conta de andar em unidade. Então eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Podemos adorar, Taline? Eu quero adorar. Queremos adorar a unção do Senhor neste lugar. Adore a presença dEle. Adore a presença do Senhor.